Existem hoje no Brasil 227 povos indígenas, o que somam cerca de 600 mil pessoas, o que representa 0,2% da população brasileira. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com Marcos Helder, presidente da Fibras. Marcos, como é para você ser um representante indígena? Bem, a questão de ser um representante não foi uma vontade minha, foi uma votação que nós fizemos na associação que é a Fraternidade dos Povos Indígenas Integrados do Brasil Associados, a Fibras, que tem sede aqui em Camaçari. E o nosso propósito é recuperar as culturas brasileiras indígenas que foram perdidas com o processo da colonização e buscar também um reconhecimento por parte da cultura nacional de nós indígenas que moramos nas cidades, porque o governo criou uma ilusão, uma mentira, de que índio é somente aqueles que moram nas aldeias. Nós que morávamos nas cidades recebíamos outras denominações, caboclos, bugres, pardos, morenos. E isso foi enfraquecendo as nossas raízes e, de certa maneira, também sentíamos um pouco de vergonha ao sermos considerados indígenas, porque tinha aquele estereótipo de que índio é preguiçoso e não era bem assim. Então, ser líder hoje em dia é um grande desafio, até porque muitas pessoas que são indígenas ainda não se reconhecem como indígenas, por sentirem ainda um pouco desse receio, por sentirem um pouco ainda dessa vergonha. Além do que, há um outro lado, que é o outro movimento que existe, o movimento negro, que trabalha com os pardos também como se fossem negros, sendo que muitos desses pardos são indígenas. Se juntarmos os pardos que são indígenas ao grupo dos indígenas, não seremos mais 0,4% da população, nem 0,2%. Cresceremos significativamente para mais de 30% da população. E essa é uma de nossas lutas também, ter o reconhecimento por parte dos indígenas que moram nas cidades de que eles também são indígenas e merecem também buscarem as suas origens e respeitarem as suas tradições. A sociedade entende o papel do índio hoje? A sociedade nacional, de maneira geral, não entende o papel do ser indígena hoje. Como é que a gente pode ver isso? O governo federal quer fazer suas obras, suas hidrelétricas, não respeitam os povos tradicionais que ocupam aqueles territórios, mandam a Polícia Federal e agora a Guarda Nacional também, que está a serviço dos ministérios, não apenas a serviço dos governadores e da presidência, mas qualquer ministro que queira fazer uma obra, hoje pode ter direito à Guarda Nacional e vão lá para expulsar os índios dos lugares. Então os índios estão sendo bastante desrespeitados no seu papel de protetor da natureza, no seu papel de delimitador das divisas entre o Brasil e os outros países também. E também o papel do índio nas cidades não é muito reconhecido. Como exemplo, Andressa, temos o samba. O samba tem nos registros brasileiros, desde 1500 e bolinha, ao registro do samba como cultura brasileira, brasilíndia. Mas, no entanto, a cultura do último século colocou o samba como nascido em 1917, o que é um desrespeito aos próprios documentos que temos aqui no Brasil, que mostram o samba como cultura originária do Brasil, dos povos indígenas. Então, esse papel do indígena na formação da identidade da cultura nacional é bastante desrespeitado e minimizado. Por quem, eu não sei. Só que o que eu sei é que as escolas ensinam, de certa maneira, que a cultura majoritária do Brasil é formada pelo branco e pelo negro, deixando o índio em segundo plano. Enquanto que o Brasil, até 1800, era falado tupi, em sua grande maioria. Ninguém falava aqui o português. As pessoas falavam a língua geral do Brasil, que era o Nengatu, uma variante do tupi antigo. E as nossas tradições culturais, as nossas comidas, a farinha que a gente comia, o peixe que a gente pescava, todas as formas que a gente mantinha aqui na nossa sociedade brasileira eram baseadas na tradição tupi, tupinambá, tupiniquim, que eram os povos que os portugueses tiveram contatos e que hoje, infelizmente, a história tratou de botar por debaixo do tapete. Mas a Fibras está vindo hoje trazer à tona essa discussão para que vocês também possam conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e o papel e a importância da cultura indígena na formação da identidade do povo brasileiro.